Deus diz: filho, se o seu pedido for libertação, quebrarei as amarras hoje. Tem dias em que o coração da gente pesa. Não é cansaço físico, mas um esgotamento da alma. Aquela sensação de estar preso em algo invisível, como se correntes segurassem os pés e impedissem qualquer avanço. Você ora, chora, insiste, mas parece que nada muda. Sabe o que é isso? São amarras que o inimigo tenta colocar sobre a sua vida. Amarras que geram medo, dúvidas, estagnação, vícios ocultos, pensamentos negativos e, às vezes, até um sentimento de fracasso constante, mesmo quando por fora tudo parece estar no lugar. Mas hoje eu quero te dizer algo que pode mudar tudo. Deus viu o seu clamor, Ele ouviu sua súplica, e se o seu pedido for por libertação, prepare-se, porque as correntes serão quebradas hoje mesmo. Essa não é uma palavra qualquer. É um chamado direto do coração de Deus para o seu, e Ele não fala à toa. Quando Deus decide intervir, não há cadeia espiritual que consiga resistir. Aquilo que te oprimia, o medo que te travava, a culpa que te perseguia, tudo isso será confrontado pela presença dEle. Só que para essa libertação acontecer, é preciso mais do que vontade. É preciso entrega, é preciso confiança e, acima de tudo, é preciso entender que a libertação começa dentro, na mente, no espírito, nas palavras que você repete todos os dias, nas crenças que aceitou como verdade. Deus quer ir além de uma mudança temporária. Ele deseja reescrever a sua história por completo. Você já imaginou o que pode acontecer se você parar agora, por alguns minutos, e simplesmente abrir o coração para ouvir o que Deus quer falar? Porque é exatamente isso que este vídeo foi feito para ser, um encontro com a palavra que liberta, restaura e transforma. Então, se você sente que essa mensagem foi escrita para você, não saia daqui, não ignore. O que você ouvir nos próximos minutos pode ser o início de uma nova temporada em sua vida. Uma temporada de cura, de paz, de renovo e principalmente de libertação verdadeira. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que está passando por lutas espirituais ou emocionais. Tem muita gente precisando dessa palavra. E agora vem o nosso desafio de hoje. Escreva nos comentários: as amarras cairão hoje. Sim, declare isso como um compromisso com o céu, como um ato de fé pública. Deixe o mundo espiritual saber que você crê no Deus que liberta, no Deus que ainda quebra correntes invisíveis e faz tudo novo. E se essa frase falou com você, digite com ousadia, porque hoje é dia de libertação. Deus como Pai amoroso e protetor. Você já parou para pensar que Deus não é apenas um Criador distante, mas um Pai presente e cheio de amor? Muitas vezes, por conta das dores da vida, acabamos projetando em Deus as falhas que experimentamos nos nossos relacionamentos humanos. Se alguém nos abandonou, achamos que Ele também pode nos abandonar. Se fomos rejeitados, imaginamos que Ele também pode não nos querer por perto. Mas a verdade é que Deus é o oposto de tudo isso. Deus entende profundamente cada dor que você sente. Ele conhece as lágrimas que você derramou em silêncio e ouviu até mesmo os gritos que você nunca teve coragem de soltar. Nada passa despercebido aos olhos dele. Quando o medo bate à porta, quando os problemas se acumulam, quando a alma se sente cercada, Ele está ali. Não como um juiz esperando sua falha, mas como um pai pronto para te acolher. E diferente das proteções que o mundo oferece, frágeis, momentâneas e condicionais, a proteção de Deus é completa e constante. Ele te protege com zelo, com autoridade espiritual e com amor. Ele coloca anjos ao seu redor, te livra de acidentes que você nem imagina, fecha portas que te levariam à destruição e às vezes até permite certos atrasos, só para te guardar. É por isso que muitas vezes aquilo que parece decepção é na verdade um ato de proteção.
Lembre-se disso, você não está à deriva. Deus está presente nos bastidores da sua vida. Ainda que você não o veja, Ele está agindo. Nos momentos mais sombrios, quando tudo parece fora de controle, Ele está mais perto do que nunca. E se você ouvir com atenção, pode até sentir o sussurro dele no seu coração. Filho, eu estou aqui. Essa presença traz paz, mesmo quando tudo ao redor grita desespero. Traz consolo, mesmo quando as perdas apertam o peito. Traz esperança, mesmo quando o caminho parece sem saída. Porque Deus não se limita às circunstâncias. Ele atravessa a dor contigo, sustenta seus passos trêmulos e te lembra constantemente: eu sou o seu Pai e jamais te abandonarei. Por isso, o convite hoje é para que você confie nesse amor. Um amor que não se cansa, não se irrita e não desiste de você. Mesmo quando você se distancia, Ele continua ali. E sabe o que é mais bonito? Ele nunca desiste de chamar você de volta. Se for preciso, pare agora e diga em voz alta: Deus é meu Pai e Ele me protege. Declare essa verdade sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre sua mente. Porque a primeira etapa da libertação começa quando você acredita que não está sozinho e que há um Pai amoroso e protetor que nunca sai do seu lado. Cura e restauração divina. Quando falamos em cura, a maioria das pessoas logo pensa em enfermidades físicas. Mas há dores que os exames não mostram. Feridas emocionais que sangram em silêncio. Cicatrizes invisíveis que o tempo não curou porque não houve restauração verdadeira. A boa notícia é que Deus não cura só o corpo. Ele cura por inteiro. Ele vai direto ao ponto onde a dor nasceu, onde a esperança foi rompida, onde a fé se partiu em pedaços. Deus conhece os traumas que você carrega desde a infância. Conhece os momentos em que você engoliu o choro para parecer forte. Sabe das noites em claro, tentando entender onde tudo começou a desandar. E mais do que saber, Ele age. Mesmo quando a medicina diz que não há mais solução. Mesmo quando todos à sua volta dizem que você precisa apenas seguir em frente. Deus diz: eu vou te restaurar. E essa restauração é profunda. Ela mexe com a estrutura da alma. Quando Deus toca, Ele não apenas ameniza o sintoma, Ele arranca a raiz da dor. É por isso que às vezes o processo parece desconfortável. Porque antes de curar, Deus revela. Ele expõe o que precisa ser tratado. E o que muitos veem como confusão, na verdade, é Deus colocando tudo no lugar. A fé é o canal que conecta o milagre à sua realidade. Ela não precisa ser gigantesca, basta ser sincera. Um simples "Senhor, cura-me" já move o coração dele. O próprio Jesus disse à mulher do fluxo de sangue: a tua fé te salvou. Aquela mulher não tinha posição, não tinha dinheiro, não tinha ninguém do lado dela, mas ela tinha fé. E essa fé a levou até o milagre. Talvez você esteja esperando por um sinal, ou talvez ache que não é digno da cura, mas deixa eu te lembrar de algo essencial. Deus não cura porque você merece. Ele cura porque ama, porque é Pai, e porque libertar os filhos da dor faz parte da sua promessa. Existem momentos em que a cura vem com rapidez. Em outros, ela é um processo. Mas em todos os casos, há um propósito. Às vezes, Deus permite a dor só para mostrar o quanto Ele é capaz de restaurar. E quando Ele faz, ninguém pode dizer que foi sorte, médico ou coincidência, porque o toque de Deus é inconfundível. Ele faz o impossível parecer simples. Se hoje seu coração está ferido, sua mente sobrecarregada ou seu corpo doente, faça essa oração de fé. Deus, eu creio que o Senhor pode me curar por completo. Restaura minha vida. Fale isso com convicção. Escreva, declare, creia. Porque a restauração começa quando você deixa de apenas sobreviver e começa a confiar que existe um Deus que ainda faz milagres. Família e filhos. Poucas coisas mexem tanto com o coração quanto a preocupação com a família, especialmente quando se trata dos filhos. Não importa a idade que tenham, eles sempre serão motivo de oração, lágrimas e pedidos silenciosos ao céu.
Há um peso espiritual que os pais carregam, um senso de responsabilidade que muitas vezes se transforma em ansiedade, culpa ou frustração. Mas hoje, Deus quer aliviar esse fardo e lembrar: você não está sozinho nessa missão. Deus vê as lutas silenciosas dentro da sua casa. Ele escuta as orações que você faz, em voz baixa, antes de dormir. Ele conhece o medo que você sente ao imaginar o futuro dos seus filhos, principalmente quando eles se afastam dos caminhos certos. Mas a palavra de Deus é clara: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Essa promessa ainda está de pé e ela não caduca com o tempo. É preciso entender que os filhos são herança de Deus. Eles foram entregues a você, mas pertencem a Ele. Quando você ora, intercede e consagra a vida deles a Deus, você está ativando uma cobertura espiritual que nenhuma influência externa pode romper. Mesmo que eles pareçam distantes, rebeldes, confusos, o olhar de Deus está sobre cada um deles. Ele sabe como alcançá-los de forma que você não consegue. Mas há um segredo poderoso: libertar para proteger. Muitas vezes, por medo, tentamos controlar os caminhos dos nossos filhos. Porém, controle não é proteção. A verdadeira proteção está em colocá-los nas mãos de Deus. Não se trata de desistir, mas de confiar, de declarar: Senhor, eu fiz o que pude. Agora é contigo. E acredite, Ele sabe cuidar melhor do que qualquer um. O ambiente do lar também precisa ser um solo fértil para a fé. Deus não opera onde há constante discórdia, julgamento e agressividade. O lar deve ser um lugar de paz, mesmo quando a tempestade está do lado de fora. Isso não significa que tudo será perfeito, mas que haverá uma base sólida de amor e presença de Deus, onde os filhos sentirão segurança mesmo em meio às falhas humanas. Talvez você esteja criando seus filhos sozinho, ou talvez já tenha cometido erros que hoje pesam na consciência. Saiba que Deus é especialista em restaurar famílias e em escrever novos começos. Nunca é tarde para começar a fazer diferente. Um pedido de perdão, um abraço inesperado, um "eu te amo" sincero pode quebrar cadeias que se formaram por anos. Comece hoje. Ore pelos nomes dos seus filhos. Declare bênçãos sobre eles. Profetize vida, direção e paz. E lembre-se, a última palavra sobre a sua família não será do mundo, nem do inimigo. Será de Deus. Perdão, reconciliação e amor ao próximo. Se tem uma coisa que prende mais do que correntes, é a mágoa. É um peso invisível que carregamos, muitas vezes sem perceber, e que nos afasta de Deus, das pessoas e até de nós mesmos. Guardar ressentimentos, reviver ofensas, alimentar críticas internas e julgamentos silenciosos. Tudo isso adoece a alma. E o que é pior, impede o fluir da cura e da libertação. Por isso, Deus nos chama insistentemente ao perdão. Mas perdoar não é fingir que nada aconteceu. Tampouco é dar razão a quem nos feriu. Perdoar é decidir que aquela dor não vai mais nos controlar. É um ato de coragem espiritual. É olhar para a ofensa e dizer: você existiu, me feriu, mas não vai me dominar. E acredite, essa decisão libera um poder enorme sobre a sua vida. A Bíblia é clara: quem não perdoa não consegue receber o perdão de Deus. Isso pode parecer duro, mas faz todo sentido, porque o perdão é como um canal. Quando o mantemos aberto, a graça de Deus flui livremente. Quando o entupimos com rancor e orgulho, bloqueamos até mesmo as bênçãos que oramos tanto para alcançar. E não estamos falando apenas de grandes traições. Às vezes, são pequenas irritações diárias, palavras mal colocadas, gestos que machucam, coisas que se acumulam e vão endurecendo o coração. Um lar onde o perdão não é praticado vira um campo minado, onde qualquer passo em falso gera explosões emocionais. Mas um lar onde há espaço para a reconciliação se torna solo fértil para o amor florescer. Amar como Deus ama é um desafio. Afinal, Ele ama até aqueles que o rejeitam. Mas esse é o chamado.
Amar o que é fácil não exige nada. Amar o que fere exige Deus. Só Ele é capaz de nos dar essa capacidade sobrenatural. E quando aceitamos esse convite, milagres acontecem. Relacionamentos quebrados se restauram, famílias inteiras se reconectam, filhos voltam para casa, amizades são resgatadas. Reconciliação não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. É escolher a paz, mesmo quando o orgulho quer ter razão. É abrir mão da justiça humana para permitir a justiça divina. E quando você dá o primeiro passo, mesmo que o outro lado não retribua, algo poderoso se move no mundo espiritual. Deus honra corações humildes. Se hoje há alguém que você precisa perdoar, mesmo que seja você mesmo, não adie. Libere essa pessoa. Fale o nome dela em oração e diga: eu perdoo, porque eu quero ser livre. Talvez você não consiga fazer isso de uma vez só, mas dê o primeiro passo e saiba, quando você perdoa, você se liberta. Quando você ama, você se cura. Chamado à intimidade com Deus. Há uma diferença imensa entre conhecer Deus, de ouvir falar, e conhecê-lo de verdade. Muitos dizem que acreditam em Deus, que respeitam sua existência, que têm fé, mas poucos vivem uma intimidade real com Ele. Intimidade não é frequência religiosa, não é saber versículos decorados, nem seguir rituais. Intimidade é relacionamento. É sentar com Deus todos os dias, como quem conversa com o melhor amigo. E sabe qual é o detalhe mais bonito? Deus deseja essa intimidade ainda mais do que você. Ele tem saudade da sua voz. Ele espera pelas suas orações, não porque precisa delas, mas porque quer você por perto. O Deus do universo, com tudo o que Ele poderia estar fazendo, escolhe te ouvir. Isso não é grandioso? A oração é uma ponte que conecta o céu à sua vida. Não precisa ser eloquente nem longa. O que importa é a sinceridade. Um pai, estou cansado, pode mover o céu tanto quanto um jejum de 7 dias, se for dito com o coração rasgado. Intimidade com Deus é construída na simplicidade, uma conversa no meio do trânsito, uma lágrima sincera antes de dormir, um louvor cantado em silêncio enquanto lava a louça. É vida real com Deus presente. E para ouvir a voz dele, é preciso calma e constância. Deus fala sim, mas nem sempre da forma como esperamos. Às vezes ele responde em um trecho da Bíblia que você já leu 1000 vezes. Outras, é numa conversa com alguém que nem sabe o que você está passando. Às vezes, é no silêncio, mas ele sempre fala. O problema é que estamos barulhentos demais para escutar. Por isso, cultivar hábitos espirituais é essencial. Comece com 5 minutos por dia. Abra a Bíblia. Pode ser pelos Salmos, Provérbios ou o Evangelho de João. Escreva o que sentiu, o que entendeu. Ore com as suas palavras. Faça disso uma rotina, como escovar os dentes. Com o tempo, esse momento se torna o mais esperado do seu dia. E sem perceber, você se torna alguém mais leve, mais guiado, mais cheio de paz. O mais belo nessa caminhada é perceber que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais enxergamos quem realmente somos. E isso não nos destrói, nos restaura. Porque na presença dele, somos lembrados de que não somos definidos pelos nossos erros, medos ou limitações, mas pela identidade de filhos amados. Deus não está distante. Ele nunca esteve. O que Ele quer de você não é perfeição, é presença. Ele quer fazer parte do seu dia, da sua rotina, dos seus dilemas e conquistas. Você não precisa impressioná-lo, só convidá-lo. E acredite, quando Deus entra, tudo muda, de dentro para fora. Libertação espiritual e quebra de correntes. Há batalhas que não se vencem com força física, inteligência ou dinheiro. Existem guerras que só são travadas no invisível, no campo espiritual. E é justamente aí que muitos se perdem, porque tentam resolver com lógica aquilo que só pode ser vencido com discernimento e oração. Deus quer te revelar algo importante hoje. Há correntes espirituais que precisam ser quebradas agora, e Ele é o único que pode fazer isso.
Essas correntes nem sempre são visíveis aos olhos. Elas se manifestam de formas sutis, ciclos repetitivos de fracasso, sensação constante de opressão, pensamentos negativos recorrentes, vícios que você tenta largar, mas sempre voltam, relacionamentos que adoecem ao invés de curar. São prisões invisíveis, mas reais. E a libertação começa quando você reconhece que precisa de ajuda sobrenatural. Jesus deixou isso claro em várias passagens. Ele veio para libertar os cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Ele não veio apenas oferecer consolo. Ele veio para destruir as obras do mal. Por isso, se hoje você sente que está preso em algo que não entende ou não consegue explicar, saiba que Deus tem poder para quebrar essas amarras. Ele não apenas alivia o fardo, ele destrói o jugo. A libertação espiritual começa com autoridade em nome de Jesus. Não é gritaria nem fórmulas mágicas, é fé aliada à palavra. Quando você ora com base nas promessas de Deus e declara liberdade sobre sua mente, sua casa, sua história, o inferno se abala. Porque onde há luz, as trevas não resistem. E onde há verdade, a mentira é desfeita. Talvez você já tenha tentado de tudo, terapia, conselhos, novas rotinas, mas continua sentindo que algo te puxa para trás. O que falta pode ser justamente a dimensão espiritual da sua luta. E quando você entra em guerra com Deus ao seu lado, não importa o tamanho da prisão, as correntes não resistem. Mas atenção, libertação não é apenas expulsar o mal, é não deixar espaço para ele voltar. Uma vez liberto, você precisa preencher o vazio com presença de Deus, com leitura da palavra, com louvor, com atitudes de fé. A libertação é um processo que começa num momento e continua numa caminhada. E nessa jornada, você não está só. Comece agora declarando: eu não sou mais escravo do medo, da culpa, da ansiedade ou da dor. Eu sou livre em nome de Jesus. Repita quantas vezes forem necessárias. Coloque louvores em sua casa, leia versículos em voz alta, fale com Deus como quem está vencendo uma guerra, porque é isso mesmo que está acontecendo. E lembre-se, correntes que te prenderam por anos podem cair em um único toque da mão de Deus. Mas para isso, é preciso se posicionar. E você já deu o primeiro passo ao buscar essa palavra. Fé, obediência e confiança no processo. Fé não é um sentimento, não é algo que você sente quando tudo está dando certo. Fé é uma decisão que você toma quando tudo parece desmoronar, mas você ainda escolhe confiar. É como pisar em um chão que você não vê, mas acredita que está ali. E quando essa fé se une à obediência, você desbloqueia um tipo de milagre que não acontece de outra forma. Muita gente ora, jejua, canta louvores, mas desobedece nas pequenas instruções. E Deus se move por fé, mas também por obediência. Ele pode até te amar incondicionalmente, e ama mesmo, mas há bênçãos que só se manifestam quando você se posiciona. Quando você escolhe perdoar, mesmo sem vontade. Quando você entrega, mesmo com medo. Quando você permanece, mesmo sem entender. É aí que o céu se abre. O problema é que o processo não é confortável. Deus não age no nosso tempo, nem do nosso jeito. Às vezes, Ele fecha portas que você tanto queria abrir. Às vezes, Ele permite atrasos que você chama de frustração, mas que no fundo são proteção. E nesse meio tempo, a tentação é murmurar. Reclamamos, nos revoltamos, queremos desistir. Mas a murmuração é um bloqueio espiritual. Ela impede o mover de Deus. Olhe para os israelitas no deserto. O povo viu milagres gigantescos, mas caiu no erro de reclamar. Resultado? Andaram em círculos por 40 anos. Quantas vezes fazemos o mesmo? Vemos Deus agir, mas bastam alguns dias de silêncio para começarmos a duvidar. A fé exige constância. Ela precisa ser alimentada todos os dias, com palavra, com oração, com confiança.
A obediência, por sua vez, é como uma semente. Às vezes parece que nada está acontecendo, mas enquanto você segue fiel, o céu trabalha por você. Em silêncio, Deus move peças, alinha circunstâncias, prepara pessoas, transforma ambientes. Quando você menos espera, a resposta chega e você percebe que cada passo de obediência valeu a pena. Confiança no processo é saber que Deus não erra no roteiro. É aceitar que, mesmo quando tudo parece confuso, Ele continua no controle. Às vezes, o que parece caos é apenas o cenário sendo montado para um testemunho maior. Ele está ensinando, lapidando, fortalecendo sua fé para algo que você ainda não vê. Se hoje o caminho está difícil, se você sente que está andando sem direção, respire fundo. Lembre-se de tudo que já venceu e declare: eu confio no processo. Mesmo sem entender, eu sei que Deus está comigo. Esse é o tipo de fé que move montanhas e a obediência que transforma vidas. Propósito, destino e promessas divinas. Você não está neste mundo por acaso, ainda que as circunstâncias do seu nascimento tenham sido confusas, ainda que você tenha crescido ouvindo que não era desejado ou que não vai dar em nada. Deus sonhou com você antes mesmo do mundo existir. E isso muda tudo. Porque quando você entende que existe um propósito, tudo começa a ganhar sentido, até a dor. O propósito é como um mapa traçado por Deus. Cada passo, cada curva, cada pausa, tudo faz parte da jornada. E o mais surpreendente é que mesmo os seus erros não anulam esse plano. Deus é especialista em redirecionar rotas. Ele transforma falhas em aprendizado, quedas em impulso e derrotas aparentes em grandes viradas. O que Ele prometeu vai acontecer, no tempo certo. Mas o grande inimigo do propósito é a comparação. Quando você começa a medir sua caminhada pela régua dos outros, você perde o foco, esquece que seu destino é único. O que funciona para um pode não servir para você. E está tudo bem, porque o que Deus tem para sua vida ninguém pode roubar, nem atrasar. As promessas dele não dependem de mérito, mas de chamado e obediência. Às vezes, tudo parece parado, como se você estivesse vivendo no piloto automático. Mas até nos dias mais simples, Deus está te preparando. Ele está te moldando em silêncio. E quando menos esperar, portas que estavam fechadas há anos vão se abrir, pessoas certas vão cruzar seu caminho e o que parecia impossível vai acontecer. Não por esforço humano, mas por cumprimento de promessa divina. O seu destino não é ruína, não é fracasso. Não é repetição dos erros da sua família ou dos traumas que te marcaram. O seu destino é vida, plenitude, paz e propósito. Deus está te conduzindo mesmo quando você acha que está perdido. Às vezes, Ele muda direções de forma brusca, mas é porque vê o que você não vê. Confie. E quando falamos de promessas, precisamos lembrar que elas exigem espera. E esperar é um dos maiores testes de fé. Mas quem espera em Deus não perde tempo, amadurece. Se Ele prometeu cura, ela virá. Se prometeu restauração, ela será completa. Se prometeu salvação para sua casa, pode contar com isso. Nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta vazia. Hoje, levante a cabeça. Você tem um propósito. Não está esquecido, nem abandonado. Você está em construção. E quem constrói é Deus. O que Ele começou, Ele vai terminar. Não deixe que o medo te impeça de sonhar. Não permita que o passado roube o que ainda está por vir. Repita com fé: eu nasci com um propósito e viverei as promessas de Deus na minha vida. Essa verdade é sua, é promessa, e o céu inteiro se move para que ela se cumpra. Gratidão diária e confiança total. Gratidão é mais do que um sentimento bonito. É uma arma espiritual poderosa. Quando você aprende a agradecer, mesmo em meio às lutas, você está dizendo ao céu e ao inferno: eu confio em Deus, mesmo sem entender.
A gratidão muda a atmosfera. Ela transforma o coração, clareia a mente e abre espaço para que as promessas se manifestem. Não é exagero dizer que uma vida grata é uma vida milagrosa. Mas aqui vai um segredo. A gratidão verdadeira não depende de boas notícias. Qualquer um consegue agradecer depois de uma promoção, de um milagre ou de uma resposta de oração. O desafio é ser grato quando tudo parece parado, quando as orações parecem não passar do teto, quando a dor ainda lateja. E é justamente aí que a gratidão se torna fé em ação. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Não é por tudo, mas em tudo, até nas perdas, nos silêncios, nas decepções. Porque mesmo quando a gente não entende, Deus continua sendo bom. E essa consciência nos impede de cair em reclamações que bloqueiam o agir dele. Lembre-se, o povo que murmurava no deserto morreu sem ver a terra prometida. Mas os que confiaram, mesmo em silêncio, viram as muralhas caírem. Praticar a gratidão diariamente é um exercício espiritual. Você pode começar com algo simples. Anotar 3 motivos para agradecer antes de dormir. Pode ser pela sua família, por um livramento que nem percebeu, por mais um dia de vida. Quando você começa a enxergar as pequenas bênçãos, os grandes milagres se tornam mais visíveis. A gratidão também fortalece a confiança, porque quanto mais você agradece, mais você lembra do que Deus já fez. E isso te dá coragem para continuar esperando o que ainda virá. A confiança total é fruto da memória espiritual. Lembrar que Deus nunca te deixou. Ele pode ter feito diferente do que você queria, mas nunca deixou de cuidar. E isso basta para seguir. Talvez hoje você esteja vivendo dias nublados. E tudo o que você consegue ver são contas, diagnósticos, portas fechadas, orações aparentemente sem resposta. Mas feche os olhos e respire fundo. Agora pense, você está vivo, está buscando a Deus, está aqui, lendo esta palavra. Isso já é motivo suficiente para agradecer e para acreditar que Ele ainda está trabalhando em seu favor. Confiança total não é ausência de medo, é decidir continuar mesmo com medo, é manter os olhos em Deus, mesmo quando os ventos contrários tentam te desviar. E quando essa confiança se junta à gratidão, você se torna inabalável. Porque quem é grato atrai milagres, e quem confia caminha sobre as águas. Hoje, declare com força: Senhor, mesmo sem entender, eu confio. E sou grato por tudo. Esse é o som que o céu ouve e responde. Restauração de identidade e esperança. Talvez a maior prisão de uma pessoa não seja o medo, a dor ou a falta. É não saber mais quem ela é. E isso acontece com mais frequência do que você imagina. São pessoas que foram tão feridas, tão rejeitadas, tão criticadas, que acabaram acreditando nas mentiras que ouviram. A identidade foi sendo corroída aos poucos, como uma parede que racha sem alarde até desabar. Mas aqui vai uma verdade que você precisa ouvir. Deus não vê você como o mundo vê. E Ele quer restaurar quem você é de verdade. O mundo tenta rotular, a sociedade impõe padrões, as experiências negativas nos marcam, mas nenhuma dessas vozes pode definir você. Só quem te criou pode dizer quem você é. E Deus, o seu Criador, diz que você é amado, escolhido, separado, perdoado, forte, curado e capacitado. Sim, mesmo com suas falhas, Ele ainda te chama de filho. E isso basta. A restauração da identidade começa quando você para de se enxergar pelo espelho da dor e começa a se olhar pelo espelho da palavra. Deus vê além das suas quedas. Ele enxerga o seu potencial, a sua essência, o seu chamado. E Ele não desiste de te lembrar quem você nasceu para ser. Mesmo que você tenha se desviado, Ele continua dizendo: volta, eu ainda tenho planos para você. Muitos vivem presos ao passado, acreditando que já erraram demais para recomeçar. Mas Deus não é o acusador, Ele é o restaurador.
e a restauração dele é completa. Ele não só limpa a ferida, mas reconstrói o que foi quebrado, e com isso renova a esperança. Porque quando você volta a se enxergar como Deus te vê, tudo muda. Você caminha diferente, ora diferente, ama diferente. A esperança é o combustível da fé. Sem ela, a alma adoece, mas com ela, a vida floresce, mesmo nos desertos, mesmo nos vales. Porque quem tem esperança vê o futuro como Deus vê, cheio de possibilidades, cheio de promessas, cheio de recomeços. Não importa o quanto você já caiu, o quanto já errou, ou quantas portas se fecharam. Os melhores dias ainda estão por vir. Você não está no fim. Está num ponto de virada. Uma nova temporada está diante de você. Uma temporada onde você vai redescobrir sua identidade, recuperar sua fé, fortalecer sua alma e viver o que parecia impossível. E tudo começa agora, com uma escolha: acreditar em quem Deus diz que você é. Hoje, declare com firmeza: eu sou quem Deus diz que eu sou, e os meus melhores dias ainda estão por vir. Não é só frase bonita, é verdade espiritual. Tome posse, porque quando você acredita nisso, o céu se move para que isso se torne real. Depois de tudo que você ouviu aqui, é impossível permanecer o mesmo, porque quando a verdade de Deus entra, ela incomoda o engano, ela confronta o que está distorcido. Ela levanta o caído e traz à tona a força que estava escondida. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está despertando, e esse despertar é espiritual. Não ignore. Talvez você tenha começado esse vídeo em silêncio, cheio de dúvidas, sobrecarregado por lutas que ninguém conhece. Mas agora, algo dentro de você sabe: Deus está presente, e Ele falou com você. Não por acaso, não por coincidência, mas por amor, por cuidado, por promessa. Você ouviu sobre perdão, fé, propósito, cura, identidade, restauração, não apenas como teorias, mas como convites práticos. Agora vem a parte mais importante. O que você vai fazer com isso? Vai guardar só no coração ou vai agir? Vai permitir que Deus mude só o seu momento ou toda a sua história? Reflita. O que você precisa deixar ir hoje para ser verdadeiramente livre? Qual decisão precisa tomar para viver a promessa que está esperando? Que corrente ainda precisa ser quebrada na sua mente, no seu lar, nas suas atitudes? Deus já começou a obra. Agora cabe a você continuar caminhando com Ele. Você não precisa saber tudo, nem ter todas as respostas. Precisa apenas dar o próximo passo, seja ele qual for. Orar com mais frequência, perdoar alguém, voltar a ler a Bíblia, parar de murmurar, declarar as promessas em voz alta, escrever os seus pedidos em um caderno de fé. Faça algo, porque quem crê, age. E antes de ir embora, quero te lembrar: você é amado escolhido e separado para viver coisas grandes. Não importa o que digam, nem o que tenha acontecido até aqui. O que importa é o que Deus falou com você hoje. E Ele disse: se o seu pedido for libertação, eu quebrarei as amarras hoje. Se essa palavra tocou seu coração, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. E compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa para viver o milagre dela. Agora me conta, qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Comente aqui embaixo. Sua experiência pode edificar a vida de muita gente.